Não importa a sociedade nem o agrupamento, pois até as tribos de hábitos considerados primitivos têm, cada uma, um sistema de governo. Isto porque, para garantir minimamente o bem-estar de uma sociedade, é necessária certa organização, evitando assim a barbárie. Com essas poucas palavras, chegamos a um entendimento do que é sistema de governo, ou seja, a organização de um Estado e a maneira com que seus líderes são escolhidos. Neste vídeo, abordaremos também os regimes de governos. Sistemas e regimes de governos, portanto, não são a mesma coisa. Assim também como não é a mesma coisa você ver nossos conteúdos e deixar o like nos vídeos. Se você ver os vídeos, já ajuda muito. Se der like, ajuda muito mais. Se der like e compartilhar o vídeo, aí seremos eternamente gratos. Então, dá essa moralzinha aí pra nós. Dentre os principais sistemas de governo, temos o presidencialismo, o semipresidencialismo e o parlamentarismo, sim, e a monarquia também. Atualmente, 42 países reconhecidos pela ONU adotam o presidencialismo, incluindo o nosso Brasil. O presidente é escolhido por voto direto para chefiar o poder executivo por um período determinado. Em países como Peru, Coreia do Sul e Camarões, Portugal e boa parte dos países africanos, onde o exercício do poder é dividido com o primeiro-ministro, esse sistema é chamado de semipresidencialismo. O primeiro-ministro pode ser eleito ou até mesmo indicado, e isso depende de cada nação. No Brasil, o presidente é chefe do governo e do Estado, no que podemos chamar de presidencialismo total. Nos países parlamentaristas, o primeiro-ministro é quem chefia os três poderes. Ele pode ser escolhido por voto direto ou voto indireto ou indicado pelo presidente eleito. Isso também depende de cada país e o mesmo vale para o poder do presidente, que pode ter alguma autonomia ou ser apenas uma figura representativa. Nos anos 60, o governo brasileiro era parlamentarista. Nem todos os países adotam sistemas de governo onde os seus líderes são escolhidos pelo povo. Esses sistemas são as monarquias, onde o poder é exercido pelo monarca ou membros da realeza. Na monarquia absolutista, é como se uma nação fosse propriedade de uma única pessoa e da sua família. Por isso, são os laços hereditários que garantem as sucessões de governos. Poucos países são governados por monarquias absolutistas: Arábia Saudita, Brunei, Catar e Vaticano. Este último, porém, tem um sistema diferente de escolha de governante. E se você quiser que a gente fale mais sobre isso, quem sabe podemos fazer um vídeo a respeito. É só você deixar os seus comentários aí e a gente faz, tá bom? Reino Unido, Holanda, Espanha, Japão e outros 24 países são monarquias constitucionais, onde os monarcas têm poderes limitados e os primeiros ministros é quem chefiam os poderes executivo e legislativo. A ditadura é um outro sistema de governo. Nela, o chefe de Estado tem plenos poderes e não é eleito pelo povo. Quando o país tem apenas um partido ou um partido muito maior que os outros, ele é quem escolhe o chefe de governo e aí temos uma ditadura civil. Ela será militar quando as Forças Armadas é quem detém o poder de governo, chefiado sempre por um militar, normalmente um militar de alta patente. É muito comum algumas leis serem moldadas a partir de conceitos religiosos, mesmo em países que se dizem laicos, como por exemplo aqui no Brasil, onde tem vários feriados que existem só por motivos religiosos. Mas há um sistema de governo chamado teocracia, que é um tipo de ditadura. A diferença é que na teocracia, os princípios religiosos é que ditam como uma nação será governada. As instituições religiosas dominantes é que escolhem os líderes de governo. E sobre teocracia e Estado laico, faremos depois um vídeo específico. Um outro sistema de governo é o chamado de Estado unitário, onde as decisões estão concentradas num único líder e não divididos por federações ou estados. É mais comum em governos de transição ou em países que estão em crise.
E agora que resumimos o que são sistemas de governos, falaremos um pouco sobre regimes de governo, ou seja, a maneira como o poder é praticado, mas, pelo que explicamos até aqui, certamente você concorda que merecemos o seu like, não acha? E já aproveita e dá aquele clique ali no botão de se inscrever e também no sininho, para que você possa ser avisado de novos vídeos aqui do canal Teles da Luz, ok? Uma monarquia pode ser bem democrática, onde o poder é dividido, e existem países presidencialistas que mais parecem ditaduras, onde o poder é bem centralizado na figura do presidente. Vamos conhecer alguns regimes de governos mais comuns no mundo. Estados autoritários são aqueles países onde um grupo político ou um partido ou até mesmo um ditador toma para si a prerrogativa de governar e até criar leis, independentemente da vontade do povo. Em geral, esse tipo de governo despreza a Constituição do país onde está estabelecido e, para ter êxito, usa da força para atender aos interesses de poucos. No passado, esse time de regime era muito comum e, através dele, vários líderes anexaram territórios vizinhos através do uso da força. O povo aqui acaba se tornando refém de quem controla o poder. A autocracia não é exatamente o mesmo que autoritarismo. As autocracias são permitidas através de voto popular, mas as decisões dos autocratas não levam em conta a vontade do povo. Em geral, as autocracias se caracterizam pela perpetuação de um único líder no poder, como acontece, por exemplo, em Cuba ou na Coreia do Norte e na Rússia. Nesses países até acontecem eleições, mas como elas não têm controles externos, sempre estarão sob a acusação de serem fraudadas para que o mesmo líder jamais perca uma eleição. Em oposição ao autoritarismo, temos a democracia, que no conceito é o poder exercido pela vontade do povo. Os valores democráticos vêm sido desenvolvidos desde a Grécia Antiga. Conforme a Constituição brasileira, a democracia é garantida pela existência dos três poderes. A Revolução Francesa renovou os conceitos de democracia e inspirou várias constituições pelo mundo, inclusive a nossa, onde está clara a ideia de que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. O totalitarismo tem diferenças importantes do autoritarismo. No regime totalitário, o controle do Estado sobre a vida dos cidadãos se estende até as suas vidas privadas. O nazismo surgido na Alemanha e o fascismo surgido na Itália e o stalinismo surgido na Rússia são os exemplos mais conhecidos de regimes totalitários. Também é importante diferenciar sistema de governo de formas de governo, embora pareçam sinônimos. Se o sistema de governo se refere à maneira com que o poder é exercido, a forma de governo se refere à fonte do poder estatal. A fonte pode ser de Deus, no caso das teocracias, pode ser numa família, como nas monarquias, ou a fonte pode ser até do povo, como por exemplo nas democracias. Ainda podemos falar das formas de Estado, ou seja, a maneira com que um território é dividido para facilitar a administração de uma nação. E sobre esse item específico falaremos no próximo vídeo. Resumindo, sistemas de governo são as maneiras com que um Estado se organiza e como seus líderes serão escolhidos. Regimes de governo são as maneiras com que o poder é exercido no Estado. Formas de governo se referem às fontes do poder do Estado e diferencia-se das formas de Estado, pois estes se referem à maneira com o que o Estado é dividido. Não esqueça de deixar seu comentário e dar aquela compartilhada no vídeo, ok? Canal Teles da Luz, até o próximo.